agora sim a gente começa a nossa programação, já falando em barreiras, firewalls, catracas, tela de acesso, chaves, senhas, crachás, OTPS e VPNs. Uma sopa de letrinha, né, gente? Mas é isso mesmo que é o dia a dia da biometria. O que mais se pode fazer para garantir um acesso restrito, seguro e conveniente para os nossos usuários? A cada dia, o acesso biométrico tem se tornado mais popular em diversos setores da nossa sociedade e cada vez mais utilizamos nossos rostos e também os nossos dedos para entrar em casa, desbloquear o nosso smartphone, sacar dinheiro e etc. Então, onde mais a gente pode aplicar, no caso, as soluções biométricas? Quem vai detalhar esse assunto para a gente é o Renato Moraes, gerente de canais na Inovatrix. Seja muito bem-vindo, Renato. Vou ficar mais para cá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Os que estiveram conosco ontem à noite, espero que estejam todos recuperados, né? E bem atentos. Tomaram bastante café já? Será que o pessoal despertou? Acho que sim, senão vai despertar agora. E aos que a gente está vendo hoje pela primeira vez, aos que chegaram hoje, prazer em vê-los aqui. Obrigado pela presença. Vou falar só para você vir para cá, eu vou para cá, porque logo depois a gente já vai dar um spoiler, mas já fala que na sequência... Vai virar uma quadrilha aqui. Exatamente. Né? Na sequência, como você vai utilizar o computador, já estou adiantando um pouquinho, mas antes a gente vai ter essa apresentação super bacana sobre controle de acesso, que é realmente o que a gente estava falando aqui na introdução, é o que mais a gente vê no nosso dia a dia, né? Exatamente. Quando me incumbiram de preparar essa apresentação, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui de diferente, porque é um tema já conhecido pela maioria das pessoas, a gente tem algumas autoridades no assunto aqui sentadas conosco, e tentar não trazer mais do mesmo, mas trazer algo diferente, trazer algum insight, alguma inspiração para que a gente possa fazer alguma coisa diferente no futuro, né? Entretanto, algo que sempre me vem à cabeça quando eu escuto a palavra controle de acesso é isso aqui, esse camaradinho aqui. Eu não sei se vocês lembram dele, do Severino. Esse cara é uma figura, o cara crachá. E é interessante que eu tenho umas passagens profissionais que são bem nesse sentido mesmo. No meu começo de carreira, eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos, numa empresa aérea. E é bem... Hoje em dia, alguns pontos já avançaram em relação à questão não só do passageiro embarcar lá, com o QR Code ou com a biometria, mas para os funcionários também, a forma como eles acessam as áreas do aeroporto. Então, na época, a Infraero era administradora, cada um tinha seu crachá, e cada crachá, além do nome da foto, tinha uma letra que especificava onde aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele funcionário poderia acessar. Por exemplo, aos funcionários que só era permitido fazer o check-in, tinha um C no crachá. Aos que só podiam ir até o gate, até o portão de embarque, tinha um P no crachá. E aos que podiam, inclusive, descer a pista, tinha um R de restrito no crachá. Muito bom, né? A identificação bonita, visual. Mas como era feito o controle disso? Era um cara crachá. Você chegava lá, tinha um funcionáriozinho, se eu não me engano, a empresa responsável era a ProAir na época. O funcionário ficava ali na entrada do embarque da asa D, ou da asa C ali, ficava no cara crachá. Aí, quando chegava lá no gate de embarque, você tinha um R, podia descer até para baixo do avião para ver o carregamento, como os containers estavam entrando, aí tinha outro cara crachá. Bom, também, alguns controles que eram possíveis naquele momento, mas suscetíveis a falhas, e, dado o recente acontecimento com as meninas que ficaram detidas na Alemanha por conta da troca da etiqueta de bagagem, é algo que já não funciona mais, né? Entretanto, como eu disse, para o passageiro já melhorou, mas para o funcionário ainda continua do mesmo jeito. Para ele sair do gate e descer para a área restrita, ainda é um cara crachá. Não é algo mais automático. Acho que a Inovatrix logo menos vai entrar nesse... É um contexto, né? Não só a Inovatrix, eu vejo pessoas aqui que podem nos ajudar com isso. Perfeito. E, bom, eu procurei separar, dentro das minhas capacidades, do meu conhecimento sobre o tema, o controle de acesso em duas modalidades, o físico e o virtual. O físico é o que a gente está mais acostumado, os sinestésicos aqui ficam mais
empolgados porque eles têm um cartãozinho, porque eles têm algum outro tipo de dispositivo, um papelzinho ou o próprio rosto, né, Ricardo, para fazer o acesso, e o acesso virtual também, que é algo que algumas pessoas podem não classificar como controle de acesso, mas quando você está concedendo passagem para que o indivíduo tenha acesso à informação, de certa forma, é um dos modelos possíveis e onde a biometria pode ser aplicada. Trouxe aqui para vocês uma variedade das possibilidades que a gente tem hoje, por exemplo, para o controle físico, como o cara crachá, o cartãozinho, o papel ainda, esse bilhete que a gente usava no metrô de São Paulo, recentemente eu estive em Paris, ainda é o mesmo sistema, é o mesmo cartãozinho que é utilizado em Paris. Então, eu estive lá com a minha família, o adulto paga inteira, a criança paga meia, só que se eu quiser usar a meia da criança, ninguém vai me impedir, não tem como controlar. É um sistema que funciona, porém é frágil. A gente tem um sistema de QR Code, códigos de barra também, que é muito utilizado já. Aqui o metrô de São Paulo agora substituiu o papel pelo QR Code, né? Esses dias, recentemente, eu andei. É interessante, porém, traz um certo desafio também, porque nem sempre a impressão do QR Code é bem feita. Ela traz ali os traços que precisam trazer, a quantidade de pontos que precisam ser lidos. Aí o usuário chega na leitora, lá na catraca, ele trava todo mundo que está para trás, porque a leitora não consegue ler com a velocidade que se requer, né? O acesso com os cartões, que nós que trabalhamos no ambiente corporativo, a gente está bem acostumado com isso, né? Abrir portão, abrir porta, acessar a porta do nosso andar, em muitos escritórios acessar as salas de reuniões. E a biometria. Aqui eu trouxe uma exemplificação só com o fingerprint, mas ela já vem sendo usada em larga escala também com o reconhecimento facial. Já é algo que está presente e, como a Dani comentou agora há pouco, 85% das pessoas já estão habituadas. Exatamente, e preferem, né? Porque é mais fácil, porque não tem que ficar lembrando das senhas. Mais cômodo. Do ponto de vista de acesso lógico, a gente tem uma infinidade, não infinidade, mas uma variedade até maior. As possibilidades vão além. Você pode ter um token recebido por SMS, pode ser um OTP que você instala lá no Google Authenticator, pode ser usuário e senha, pode ser uma chave, pode ser uma espécie de controle comportamental do indivíduo também, para permitir que ele acesse ou não, VPN, enfim. Por exemplo, a nossa demonstração do Smart Face no servidor que fica na Eslováquia, eu só consigo acessar através de uma VPN. É uma espécie de bloqueio que eles criaram para que nem todas as pessoas tivessem acesso e não sobrecarregasse o serviço de demonstração. Mas qual a dor? Qual a principal dor, independente de ser acesso físico, acesso lógico, o que efetivamente faz com que as empresas tenham cada vez mais aumentem cada vez mais a demanda por biometria? É o problema de compartilhamento de credencial. Esse é um fato. Eu tive há uns 10 anos atrás, eu participei de um projeto em um grande cliente aqui no Brasil. Eu comentei num bate-papo com alguns de vocês aqui, na célula de billing desse cliente. O que acontece? Você tinha os funcionários que estavam encarregados de atender os clientes ali, receber as chamadas telefônicas na época e fazer o estorno de determinado item na fatura do cliente. E cada funcionário tinha um usuário e senha para fazer o login no sistema de billing e para fazer a validação da transação que ele estava realizando ali. O que acontece? O funcionário chegava, eu esqueci minha senha, eu não lembro minha senha. Eu perdi minha senha, não havia um sistema, um fluxo para essa recuperação de senha, o supervisor ia lá, colocava a senha dele para a célula não parar, para a produtividade dela continuar a mesma. O que arriscado, acontece? Hein? Tem outra passagem que é até mais arriscada que essa. O que acontece? Os usuários espertos, os funcionários da célula de billing, começaram a perceber a brecha e começaram a vender estorno de fatura no Mercado Livre, por exemplo. Então, você entrava lá, tinha um anúncio.
eu faço o estorno da sua fatura do seu home internacional por R$30. Como foi solucionado isso? Com a implementação de biometria. Isso eu estou falando há 10 anos atrás, com fingerprint. Foi acoplado um sistema, foi desenvolvido uma camada de software e acoplada ao sistema de billing, e a cada estação de trabalho tinha uma leitora onde lia-se um cartão e o usuário podia colocar o dedo. Para cada funcionário foi emitido um cartão, e a sua biometria, o seu template biométrico da impressão digital foi colocado dentro desse cartão. Então, para cada login, não só na estação de trabalho, mas para cada transação que ele fazia no sistema de billing, ele precisava colocar o cartão e fazer o que a gente chama de match on card. Ele colocava o dedo e comparava com a biometria que estava dentro do cartão e liberava a transação e automaticamente assinava aquela transação, para evitar justamente a fraude. Então, só o fato de colocarem as leitoras lá, o projeto não estava nem rodando ainda. Não estava operacional. A gente só fez a implementação das leitoras, a fraude caiu em 80%. Só a presença da leitora. E aí, posteriormente, com o projeto rodando, essa fraude foi praticamente zerada. Quando a gente fala praticamente zerada, é porque alguns usuários continuaram praticando, aqueles que não tinham a consciência que eles estavam sendo identificados. E aí, depois, a empresa poderia tomar as ações que ela achasse necessária. Outro caso que eu ia te falar, eu nem ia comentar ele aqui, mas você me lembrou. Eu trabalhei recentemente numa empresa de emissão de certificados digitais, numa autoridade certificadora do Brasil, né? E a gente trabalhava com um sistema de certificado em nuvem, que era conectado o objetivo dele era ser uma solução para viabilizar o paperless, a diminuir o nível de impressões, especialmente no ambiente hospitalar. Oh, excelente. E o que a gente identificou? Uma certa resistência dos profissionais de saúde em emitirem o certificado digital para utilizarem no sistema. Mas por que toda essa resistência? Exatamente. Porque era difícil a emissão presencial? Também. Mas tinha outro ponto, porque eles precisavam fazer um login no sistema cada vez que eles iam, por exemplo, preencher uma anamnese, o médico, por exemplo, fazer uma prescrição. E o que acontecia anteriormente? É um ambiente, por exemplo, uma UTI, um ambiente compartilhado, que várias pessoas estão ali, o médico chegava, fazia o login no sistema dele da Philips ou da MV, por exemplo, e atendia o paciente, saía e deixava o sistema logado. O outro médico que vinha a seguir, opa, já está logado, deixa eu fazer minha prescrição aqui. Só que tudo isso estava sendo gravado no nome do outro médico. Nossa. Então, ontem o Fernando falou aqui da questão do seguro-saúde, de validar Sim. a identidade do paciente para que não ocorra casos como os que a gente já viu, Exatamente. de um paciente, um beneficiário, não beneficiário, usando o plano de saúde em nome do outro. Só que aí acontece um falecimento. Ele veio a óbito, e aí a certidão de óbito saiu para o que estava vivo. Nesse caso, o médico está prescrevendo, de repente, um antibiótico ou algo mais forte, só que quem está sendo responsabilizado por essa prescrição é o outro. Exato. Acontece alguma coisa. Compartilhamento de credenciais, crachás, a venda não permitida ou não devida de entradas para shows, etc., o cambismo. São vários os tipos de compartilhamento de credenciais, e essa é uma dor muito grande. E como que a gente combate isso? Com mais biometria. A gente, apesar de ser algo comum das pessoas estarem habituadas e a gente cada vez mais ver terminais biométricos, meios biométricos de fazer não só o cadastro, mas o login dos usuários, a gente ainda tem muito chão ainda. É um oceano azul ainda de trabalho para nós que estamos aqui, implementação de biometria. E aí eu trouxe esse quadro da Inovatrix, se você me permite, Dani. Claro. Porque a gente pode usar, são os 4 principais pilares da empresa, e todos eles podem ser utilizados ou por completo ou em partes para cumprir os requisitos de uma modalidade de controle de acesso. Por exemplo, o ABES, que é o motor biométrico, a gente pode ser utilizado para guardar as credenciais dos usuários. Então, se a gente está fornecendo um sistema de controle para uma base muito ampla, muito grande de usuários, e a gente precisa de algumas capacidades específicas, como uma verificação de unicidade de usuário, que a gente chama de 1 para N, é necessário ter uma peça do ABES para que execute essa função. No caso do Digital Onboarding Toolkit,
apesar dele ser muito conhecido para a área bancária, para abertura de contas, que também é uma forma de controle de acesso, ele também pode ser usado, os seus componentes podem ser usados para estabelecer um cadastro remoto ou um cadastro assistido, mesmo presencial, um sistema de automação num totem, um sistema de automação dos fluxos internos de uma agência de crédito, por exemplo, onde o usuário não necessariamente vai abrir uma conta, mas ele precisa preencher formulários. Podemos utilizar o DOT para fazer a captura desse documento, para já manter ele no dossiê e cumprir com as questões de compliance, além de tirar a foto do usuário para interações futuras. O SmartFace, que é a plataforma, é o produto mais jovem da Inovatrix, que é a plataforma de reconhecimento através de vídeo streaming. Ela pode ser utilizada também para diversos tipos de controle de acesso, tanto aqueles com bloqueios, quanto os sistemas free flow. Aliás, ela é muito adequada para esses sistemas free flow, porque a gente consegue identificar até 30 pessoas por frame capturado de uma câmera. Então, dependendo do caso de uso, é muito comum no transporte público na Alemanha, na França não, na França tem as catracas ainda, questão cultural. Na Suíça, em alguns países, onde você tem um fluxo contínuo, sem bloqueios, essa solução poderia ser utilizada. No aeroporto também é uma possibilidade, passageiros saindo do finger, por uma questão de vigilância, poderia ser utilizado também para identificar algum indivíduo e fazer um controle através da força de segurança presente. E as soluções embarcadas, que são os SDKs, que são bastante utilizados e devem ser bastante utilizados naqueles dispositivos que vão garantir a identificação física e pontual do indivíduo. Maravilha. A gente pode falar que a combinação de soluções, no caso, né, que são várias aqui, enfim, de várias formas diferentes, ela é algo comum na implementação de serviços de controle de acesso? Ela tem se tornado mais comum. Antigamente não. Até pouco tempo, utilizava-se muito, por exemplo, os SDKs de maneira individualizada. Ele tem todo o equipamento, todo o dispositivo que vai lá, e, do ponto de vista biométrico, você implementava o SDK e ele funcionava sozinho. Hoje em dia, com as outras possibilidades, a gente vem combinando, nossos parceiros eles vêm combinando muito esses bloquinhos com os componentes para criar soluções. Excelente. Esse é um típico caso de uso de combinação. A Precise Biometrics, da Suécia, ela desenvolveu um sistema onde ela combina os 4 pilares de solução para fazer um fluxo quase que contínuo no acesso aos edifícios, a instalações fabris, enfim. Qual que era o principal desafio dela? Era o gargalo. Numa instalação fabril, por exemplo, na hora de entrada dos funcionários, você tinha ali 1.000 pessoas, numa fábrica da PepsiCo, por exemplo, 2.000 pessoas querendo entrar ao mesmo tempo. Como fazer com que essas pessoas conseguissem acessar o ambiente de uma maneira mais rápida e garantindo que eu controlasse o acesso, que eu soubesse quem está entrando na minha fábrica e que eu já marcasse o ponto dela automaticamente. Então, ela implementou em algumas passagens da fábrica essas câmeras, como essa que vocês vão ver perto da porta, e alguns sistemas de abertura automática da porta. Então, se era um ambiente mais controlado, bastava o indivíduo se aproximar da câmera. A gente tem um sistema que é o Access Controller no SmartFace, que ele define qual é o espectro de captura e a distância que o indivíduo tem que estar da câmera. Só de se aproximar da câmera, a porta já abria. Para instalações mais amplas, eles já tinham um sistema de free flow, onde eles iam capturando todos que iam passando ali e verificando. Se aparecesse algum indivíduo que não tem um treinamento específico para aquela área, ele já apontava e bloqueava ali. A porta não abria. A porta não abria de jeito nenhum. Isso aumenta a conveniência, aumenta a percepção do indivíduo em relação à empresa que ele trabalha também, ou em relação a quem ele está visitando, e isso daí aumenta a performance também, porque aqueles minutinhos que eles perdiam na entrada, agora eles transformavam isso em produção para a empresa. Já chegou, né? Às vezes aquela desculpa, fiquei preso ali na porta, né? Não consegui entrar. Num ambiente grande como o Fabril, por exemplo, a performance é questão percentual. 1, 2% para cima faz uma diferença enorme, né? Então, a Precise Biometrics é um parceiro da Suécia. A primeira implementação foi na própria Suécia, e aí tem outros casos na Finlândia, no Oriente Médio também. Outros 3 casos de uso, para tentar trazer
inspiração do que vem de outros países, do que os parceiros vêm fazendo em outros países, combate ao vício em jogos de azar. Na Austrália, o indivíduo ou a família dele, ou o indivíduo pode se cadastrar voluntariamente, ou a família ou o governo pode cadastrá-lo compulsoriamente num sistema de combate, de tratamento, na realidade, que combate o vício em jogo de azar. Então, quando o indivíduo chega no cassino, todas as máquinas são obrigadas a ter uma câmera, e essa câmera vai identificando quem está na frente, se é um indivíduo que está num watch list, numa lista de observação, se é um indivíduo que está cadastrado, que não poderia estar ali jogando, automaticamente ele bloqueia a máquina, não deixa que ele jogue. Nossa, é incrível isso, hein? É a regulamentação, é super legal isso daí. Se a gente pudesse fazer essa implementação desse tratamento em outras ocasiões, seria bem interessante também. O estacionamento biométrico, isso a gente já vê aqui no Brasil, alguns condomínios é assim já, quando a gente para o carro, precisa abrir a janela, colocar a cara na câmera e o portão abre. Lá eles implementaram para um campus universitário, é um estacionamento que não é de um prédio, digamos, de um edifício, é um estacionamento mais amplo, mas só as pessoas que já têm o cadastro podem entrar. E, por último, aproveitando uma característica do algoritmo de reconhecimento facial da Inovatrix, que é a estimativa de idade, ele está sendo usado pela Ageware, na Finlândia, se não me equivoco, para o controle de venda de álcool e tabaco. Então, no PDV, tem uma câmera de alta definição para que a precisão da estimativa de idade seja, no máximo, com um desvio de 1 ano para cima, 1 ano para baixo. Quando o item é alcoólico ou tabaco, automaticamente o indivíduo tem que posicionar o rosto na frente da câmera. Se a estimativa de idade dele, obviamente, ele apresenta o documento também, mas se a estimativa de idade dele, pela análise facial, for inferior a 21 anos, o PDV não libera a venda. Não é que o atendente não recebe a instrução para não vender, o PDV não conclui a venda e ele não consegue sair com o item. Faria sucesso aqui no Brasil, não? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Eu espero que tenha agregado algum valor. Muito obrigado. Excelente, palmas para ele. Mas a gente continua ainda com o Renato, porque, como eu falei lá no início, a gente tem a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, quem ainda não mandou pelo slide, dá tempo. Comentários, dúvidas, enfim, questões são muito bem-vindas. Então, a gente já começa com a primeira pergunta, que é: quais são as soluções de acesso para quem não quer compartilhar a sua biometria? Olha que interessante, eu estava conversando com o Albert justamente um pouquinho antes do evento, então eu já vou Eu citar. acho que alguém já ouviu a conversa de vocês. Vou fazer o merchan, tá? Posso? A solução, o template biométrico, se o indivíduo não quer compartilhar ele com outra empresa, ele pode ser carregado ou dentro de um cartão, por exemplo. Pode ser carregado dentro de um cartão, que é MyFair, a tecnologia, pode ser? Com várias. O importante é que o template biométrico vai estar guardado dentro do cartão, o indivíduo vai carregar sempre com ele, e aí na barreira, no controle de acesso, ele vai apresentar o cartão, esse template biométrico ele é trazido para a leitora e é confrontado com o que é capturado na hora, seja do rosto ou da impressão digital. Isso aí pode ser trazido também para um aplicativo no celular, em alguns casos, dependendo do caso de uso também. Mas são possibilidades de não compartilhar a biometria e garantir um controle de acesso, ainda assim, biométrico. Maravilha. Pensando na linha de acesso, no caso virtual, além da segurança, tem algum outro aspecto benéfico para a implementação da biometria como ferramenta de autenticação? Eu acho que a equipe de TI fica bem feliz com isso, viu? Porque uma das queixas para quem ainda tem para empresas grandes, por exemplo, que precisam garantir acesso para os usuários a determinados ambientes, é a questão da senha. Para nós que trabalhamos no ambiente de TI, a gente consegue fazer uma recuperação de senha até com uma certa facilidade, não é nenhum mistério. Mas existem pessoas que não têm tanta facilidade assim de fazer essa recuperação, e elas acabam sobrecarregando as áreas responsáveis pelas credenciais para fazer essa recuperação. Então, nesse sentido, eu acho que tem bastante benefício. Além de você garantir evitar o compartilhamento da credencial com um amiguinho.
Que justamente, como a gente falou, pode dar um problema muito grande lá na frente, né? Exatamente. Bom, outra perguntinha aqui. Como a LGPD atua no cenário de captura de face em locais públicos? Para quem não esteve aqui ontem, a abertura do evento foi feita pelo Ramon Fernandes, que é um papiloscopista especialista, certo, Carlos, da Polícia Federal. Ele fez a abertura do evento aqui para a gente e ele nos comentou ontem que o Congresso está analisando justamente um texto sobre as políticas de segurança pública para a vigilância, incluindo a biometria, no caso, o reconhecimento de facial em locais públicos. Então, um desdobramento da LGPD específico para a segurança pública, que inclui o uso da biometria em locais públicos. Então, esse texto, o que eu posso compartilhar com vocês é a informação que a gente recebeu ontem do Ramon, que esse texto está em curso, está tramitando no Congresso. Não é algo que existe uma legislação específica. Se bem que a gente teve um caso muito... que eu lembre agora, um caso muito específico aqui em São Paulo, onde a Justiça proibiu o metrô de usar as câmeras de segurança para reconhecimento facial dos usuários. Né? Porque como a gente conversou ontem, né, assim, como ainda são contextos que estão chegando, regularizar isso leva um tempo, né? Sim, então, está em processo ainda, né? Está em processo e eu vou fazer as palavras do Fernando, ou vou tentar trazer algumas palavras dele para cá, para o meu discurso. Apesar de muita gente ser contra o uso, na realidade, a gente não deveria ser radicalmente contra o uso. A gente deveria ser a favor da regulamentação, a favor de serem definidas regras para o uso dessa tecnologia em nosso favor, e não simplesmente refutá-la. Porque ela traz benefícios. O Fernando comentou também do case de pessoas desaparecidas, certo, Fernando? Às vezes um idoso que se perde no transporte público ou se perde em alguma localização, uma criança... Ajudaria bastante, né? Já ajudaria bastante. Bom, última perguntinha aqui. Bom, já temos câmeras de segurança instaladas na entrada do nosso escritório, acho que na maioria, né, no caso das pessoas, já tem essa tecnologia muito próxima. Podemos utilizá-las para controlar a abertura das portas? E, no caso dos visitantes, é possível implementar um sistema de cadastro automatizado para uso nessas portas e aviso ao anfitrião sobre a sua chegada? Sim, mas a gente precisa avaliar a qualidade da câmera, a qualidade do dispositivo, a qualidade da imagem que ela gera, o formato. Por exemplo, se a gente for usar o Smart Face, a gente precisa que a câmera suporte o protocolo RSTP, ou RTSP, se eu não me equivoco, que é o protocolo de streaming, para que a imagem seja transmitida para o sistema e seja feita a identificação facial. E a posição da câmera também. É importante a gente ter que ela esteja localizada não muito alto para que ela consiga capturar o rosto dos indivíduos e não a cabeça. Exatamente. Tem uma outra parte da pergunta que eu acabei esquecendo agora. Sobre os visitantes. Sobre os visitantes, sim. É o que a Precise Biometrics faz, é o que um outro parceiro em Budapeste faz também no prédio Ágora, que é o prédio mais moderno de Budapeste, onde uma reunião é agendada. Se nós agendarmos aqui uma reunião, o Carlos me manda o convite, junto com o convite já vem o link. Quando o usuário abre o link, ele é convidado a fazer o cadastro do documento, frente e verso, e tirar uma selfie. Essa selfie que o usuário cadastrou vai automatizar a entrada dele no edifício. Ele não precisa mais ir à recepção, basta ele chegar até o bloqueio, a catraca, ela vai se abrir, e no caso deles, eles implementaram um sistema inteligente dos elevadores também. A catraca se abre e o elevador já marca o andar para onde o indivíduo vai. O indivíduo chega no andar, são várias portas onde ele pode acessar, várias salas de reunião. Ele só tem acesso à sala onde ele terá efetivamente o compromisso. As outras dependências não. Então, é possível combinar as soluções para criar algo inteligente, para criar algo diferente. Maravilha. Bom, gente, palmas para o Renato. Obrigado. Mas eu já vou adiantando que ele continua com a gente. Hoje o Renato está a manhã inteira com a gente, porque agora temos uma demo, certo? Na realidade, ontem a gente teve aí um percalço com o equipamento que estava fazendo a demo aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, de 5 a 10 minutos, não mais que isso, o funcionamento da Trust Platform.
para fazer especificamente um para N de um cadastro de um indivíduo, se vocês me permitem. Ok? Então, é contigo, Renato. Ótimo. O que eu estava mostrando para vocês ontem é toda uma etapa de validação, um para um e um para N. Eu vou fazer o login aqui na plataforma. A gente vai para o último cadastro. Esta aqui é a interface da plataforma, da Trust Platform, para os que não estiveram aqui ontem. Ela é uma, digamos assim, uma reinterpretação do ABIS para o contexto de cadastro de usuários, utilizando unicamente a função de reconhecimento facial. O ABIS é um motor biométrico multimodal que suporta fingerprint, face e íris, e trazendo as funções de facial, é o mesmo cenário de ontem, tá? Eu acho que, na realidade, a máquina, mas vamos tentar. Ele oferece para a instituição a possibilidade de trazer todos os parâmetros que foram capturados numa etapa de onboarding, como, por exemplo, o Face Match, o resultado do Face Match, o resultado do Liveness, validações de segurança, como a validação de idade e a validação de unicidade. Essa era a parte que eu queria mostrar para vocês. Ontem a gente acabou fazendo a selfie e a liveness. Eu nunca sou favorecido nessas fotos, então, por favor, não reparem, nem mesmo a do documento. A do TSE é pior ainda. Nossa, que horror. Mas essa parte é que ficou faltando ontem a gente apontar aqui, os duplicados. Tá? Então, a gente tem, no caso, o usuário Renato, ele foi automaticamente recusado porque ele já tinha feito diversas tentativas de cadastro, inclusive usando nomes, documentos de outras pessoas que não eram o seu. Vejam só que sem vergonha esse Renato. Então, ele... É verdade. E aqui é legal, eu abri aqui o outro cadastro com uma suposta fraude, onde eu estava utilizando o documento de outra pessoa, no caso, minha filha. Então, ela me delegou o direito de consentir o uso dos dados aqui. Então, só para... A gente está em compliance com o LGPD aqui. Então, a plataforma já traz toda a informação, Face Match, ela é muito parecida comigo, dizem, mas não bateu. Unicidade também não bateu, porque a selfie era minha, obviamente, ele já encontrou em outras ocasiões. O liveness passivo passou, porque, na realidade, é uma prova de vida em relação à selfie, não é efetivamente a prova da identidade. O documento era verdadeiro, passou. Validação de idade, com certeza não. Documento foi reconhecido pela plataforma. Esses são todos parâmetros que, no SDK, que faz a captura da foto, que faz a captura das fotos do documento e da selfie do usuário, ele é feito processamento num Docker e distribuída a informação através da API para essa plataforma. E ela faz a interpretação e traz esse dashboard para que os usuários, as instituições, tomem a decisão mais adequada e enxerguem quem são os potenciais fraudadores daquele processo de cadastro. Né? Entretanto, ela me acusou. O documento foi reconhecido, a consistência de texto estava ok, o perfil de cor do documento estava ok, então não era uma foto preto e branco, vocês vão ver mais abaixo. Não tinha um desvio de cor em relação ao documento nacional muito grande, porém era uma foto de uma tela. Então, a plataforma, os SDKs, quando bem calibrados, eles conseguem trazer todas essas informações para vocês. Então, eu tenho aqui o resultado do liveness e da comparação com a selfie, né? O resultado do liveness deu 99, muito bom. No caso aqui, a gente usou o liveness passivo, que é de um frame só, o mais user-friendly, o mais amigável para o usuário possível, para tirar a fricção, só que o Face Match deu ruim. Aqui, minha menina, apesar de dizerem que ela é parecida comigo, não deu muito certo. E aqui, novamente, ele traz comparando os duplicados. Todas as vezes que o Renato tentou fazer algum tipo de onboard, tentou burlar o sistema, tudo isso vai estar listado aqui. Bem como estarão listados também o tipo de documento que foi utilizado. No caso, a gente utilizou um RG do modelo novo do Brasil. Essa questão dos documentos, eu sei que é uma pergunta que poderia ter surgido ontem. O Brasil é um país ingrato para a gente treinar documento para o OCR, porque a gente tem 27 estados, 27 unidades federativas, são 27 tipos diferentes de documentos, apesar de a gente ter um padrão, um template pré-estabelecido pelo governo federal,
cada estado tem liberdade para fazer alguns pequenos ajustes. Cada estado pode ter um fornecedor diferente da impressão do documento, e isso faz toda a diferença. Isso muda a fonte do documento, a posição, efetivamente, onde o dado vai começar a ser impresso, ela pode variar em milímetros, e pior que isso, até os campos que são pré-definidos, e isso a gente pegou num teste ano passado, o campo data de nascimento, que aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, está por extenso, ou data nascimento aqui, é um documento de São Paulo, o documento do Rio de Janeiro está data NSCTO, ou NCTO. Então, eles abreviaram isso. Isso aqui é a inteligência artificial que analisa, é uma rede neural. Quando a gente tem esse tipo de variação no documento, eu preciso fazer um treinamento específico para que a rede neural consiga identificar essa variação. Ou seja, onde eu quero chegar, eu preciso treinar 27 documentos, 27 tipos diferentes de documentos, para que ele consiga reconhecer esse modelo de RG. Mas vocês sabem que o nosso documento ele não tem prazo de validade. Então, pelo menos até então. Então, os documentos do modelo antigo ainda são válidos e precisam ser aceitos. Eles devem, eu acredito que por legislação a gente não pode recusá-los, exceto a Polícia Federal, que recusa documentos com mais de 10 anos. Então, são 54 documentos só quando a gente fala de RG que eu preciso treinar para fazer com que a ferramenta fique perfeita. Isso faz com que a maioria dos fornecedores tenha alguma dificuldade de fazer com perfeição o OCR. É uma meia-culpa, aqui nós temos uma certa dificuldade. E a gente, para treinar e levar à perfeição esses documentos, a gente conta com a colaboração de vocês também. A gente não precisa o treinamento de cada um desses documentos é feito com 4 amostras digitais. Então, eu preciso de fotos frente e verso do documento para fazer o treinamento na rede neural. Então, para os casos de uso de vocês, se o que a gente já tem treinado na plataforma não é suficiente, como, por exemplo, a carteira de habilitação, ou vocês precisam de uma carteirinha da OAB ou do CRM, por exemplo, com 4 fotos a gente faz o treinamento. E a gente faz um release, geralmente a cada 15 dias de atualização do servidor, e traz essas novas imagens para que a rede neural consiga interpretar de maneira perfeita. Estamos evoluindo gradativamente esse OCR, fazendo treinamento dos documentos conforme a gente vai conseguindo, mas a gente conta com a colaboração dos nossos parceiros aqui também para que nos tragam novas amostras sempre que possível, para que a gente faça o treinamento, para que a gente aprimore ainda mais essa ferramenta e traga algo muito bom para o negócio de vocês. Tá ok? Era isso. Obrigada. Palmas para ele, gente. Com relação a essa live rapidíssima, não vamos ter perguntas e respostas, porque no final do dia de hoje teremos as reuniões one-to-one, que vocês podem, aí sim, no caso, bombardear o Renato de várias perguntas sobre cada uma das funcionalidades dessa ferramenta que ele acabou de mostrar, ok?